Bom, a guerra no leste europeu obriga o governo brasileiro a tomar medidas contra a alta dos preços. Vitor Hugo Salina tem as informações. Acompanhe. O Brasil está se movimentando para criar soluções que minimizem os efeitos da inflação causada pelo conflito na Ucrânia. A última medida foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recentemente em uma conferência internacional do setor. Segundo ele, o país vai produzir até o final do ano 300 mil barris de petróleo por dia. A mudança significa um incremento de 10% na produção atual. Para o economista Gilberto Braga, medidas como o aumento de produção ou o uso de reservas como o colchão para a inflação estão sendo usadas pelas grandes economias, mas a situação no Brasil é mais delicada. No caso brasileiro, nós não temos reservas para gastar, nem temos colchão financeiro de nenhuma espécie. Então, a saída que nós temos nesse momento são medidas emergenciais e que, de alguma forma, tentam impactar. Então, nós temos que fazer um conjunto de medidas para tentar minimizar o impacto que é o aumento dos preços do petróleo. E essas medidas de tentar criar uma espécie de um vale combustível para motoristas de aplicativos, motoristas de táxi, como já está no projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, são válidas porque se afeta exatamente uma categoria que é fortemente usuária, então motoristas que fazem transporte de carga. Então, de alguma maneira, você pode deixar o preço flutuando, mas atuando dentro da cadeia dos usuários naqueles que têm o maior impacto inflacionário ou que são mais dependentes do uso do combustível. As inúmeras sanções econômicas aplicadas à Rússia pelos Estados Unidos e pela União Europeia fizeram com que o preço do barril do petróleo subisse até 30% desde o começo do ano. Já no primeiro dia de conflito, o barril do petróleo chegou a custar $100. A maior alta foi no dia 7 de março, quando o barril do petróleo Brent, considerado uma referência para os preços da Petrobras, chegou a custar $139. Foi a maior alta em 14 anos. Marcelo Abrantes é CEO de uma empresa fornecedora de GLP, o gás de cozinha. Segundo ele, uma das maiores consequências econômicas do conflito na Ucrânia é a volatilidade no mercado brasileiro. A gente sabe que a questão do gás, a questão do óleo, do petróleo, do suprimento de alimentos mesmo, ou de alguns outros insumos, como o caso dos fertilizantes, que são super importantes para o mercado brasileiro também, nesse eixo de importação exatamente vindo dessa região, isso desencadeia num efeito dominó de aumento de preços, porque você vai ter a complicação logística, você vai ter a complicação da disponibilidade de matéria-prima e, infelizmente, né, não que nos conforte, não é uma exclusividade do Brasil. A gente tem visto esse movimento do aumento de preço do gás e dos derivados de petróleo de forma global. Para Marcelo, as empresas do setor devem contribuir incentivando o consumidor a economizar e criando alternativas de pagamento. A gente acompanha hoje a classe B e E comprometida aí com 22% da renda para a compra do botijão de gás, a classe C já na casa dos 17%. A nossa forma de contribuir é trazendo dicas ao consumidor para que ele consiga, de forma prática, economizar mais e fazer com que esse gás dure mais ou que o desembolso dele seja menor no momento da experiência de compra. Eu acho que esse é e deve ser o nosso papel para contribuir de alguma forma com a população brasileira para que o impacto seja o mínimo possível dentro de um cenário de volatilidade e de tantas incertezas. Segundo o economista Gilberto Braga, o governo precisa agir com sobriedade. Uma mudança na estrutura atual de paridade de preços da Petrobras poderia piorar e ter consequências ainda piores à população. Então é importante entender que o mínimo da lei, que é 25% do lucro, ele é repartido para todos os acionistas e aí quem recebe mais é o próprio governo, né? E esse dinheiro que o governo recebe, ele compõe as receitas que vão ser utilizadas no orçamento público federal. Todo o dinheiro gerado por qualquer investimento estatal que é retornado é uma fonte de financiamento do setor público.
Então, a gente tem que lembrar que tirar o lucro da Petrobras também significa descalçar a educação, a saúde, obras que o governo precisa fazer em outros setores. Então, é preciso que isso seja muito bem pensado e organizado para você só não olhar um dos setores e não enxergar a repercussão que isso pode ter nos demais segmentos da economia. Uma das medidas para combater a alta de preços dos combustíveis seria dar maior atenção para o consumidor final do produto. Nós já temos a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que de alguma maneira atua na ponta, ou seja, aonde se inicia a questão da extração, da produção de petróleo no Brasil. Talvez ela devesse estender a sua atuação até o produto final, e aí tendo um pouco mais de atuação no sentido de agência para o consumidor, né? E ela está muito mais voltada para a cadeia de produção e não para a cadeia de consumo.